A gente recebe aqui hoje, na nossa casa, o nosso companheiro, Eudes Assis Carvalho Filho, nosso bom companheiro Carvalho Filho, é espírita de berço, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec, Maria de Nazaré, Albergue São Vicente de Paulo e Casa de Apoio Nosso Lar. Arquiteto e urbanista, é também escritor, palestrante espírita e produtor de podcast, do podcast Coisas do Cotidiano, no Sintonia no Bem. Carvalho Filho se intitula Um Eterno Aprendiz, por ser um apaixonado pelo estudo. Com vocês, na 6ª palestra de Semana Espírita de Jataí, de 2022, Vivendo o Espiritismo nas Adversidades, nosso irmão, Carvalho Filho, com a exposição do tema de hoje, as redes sociais e a saúde mental. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje eu estou particularmente feliz por estar na Semana Espírita falando nessa casa e que por uma dessas coincidências da vida foi a casa que eu fiz a minha primeira palestra e foi também a casa que eu fiz a minha primeira palestra na Semana Espírita. Então, para mim é uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui hoje novamente. Alguns anos se passaram, mas tudo continua da mesma maneira nessa casa. Eu gostaria de, antes de começar, agradecer a participação e o acompanhamento de amigos nossos que hoje entraram em contato pedindo o link da palestra e estão assistindo agora da Europa, da França, os nossos amigos de Portugal, da Itália. E é bom lembrar que agora lá são 23 horas e 30 minutos e estão prestigiando a Semana Espírita de Jataí. O nosso tema hoje, ele é bastante oportuno, e é um tema que nós precisamos reflexionar com muita seriedade, porque diz respeito à realidade de praticamente todos nós. A internet fez 50 anos. Tem mais ou menos 25 anos que ela começou a entrar nas nossas casas. E apenas 10 anos que nós trazemos a internet no bolso através dos smartphones. Isso era um sonho que se tornou um problemão. Indiscutivelmente, o celular foi uma revolução. Basta lembrar aqui, quem tiver acima de 40 anos, que quando éramos criança, se precisássemos falar com alguém, tinha que ligar para a casa da pessoa, se ela estivesse lá, que atendesse, senão tinha que deixar recado para que ela pudesse retornar depois. Mas o fato é que, segundo os estudiosos, a invenção do celular pode ser comparada à invenção da escrita. Porque os dois têm uma forma ativa de interação, diferente da TV, do rádio, que tem uma forma passiva, a escrita e o celular têm uma forma ativa. E tudo de bom aconteceu com o celular. Com o celular, nós temos na palma da nossa mão uma fonte inesgotável de informações. Nós podemos contactar com pessoas que estão longe, podemos acessar lugares que antes nós só poderíamos ir se fosse fisicamente.
Então podemos dizer que nós, a humanidade da Terra, depois da invenção do celular, nos tornamos seres digitais. É indiscutível que a tecnologia entrou na nossa vida para ficar e a cada ano ela vai nos abraçar mais. Portanto, é o famoso caminho sem volta. O problema não está no celular. O problema realmente ficou, nos últimos anos, circunscritos às redes sociais. As redes sociais chegaram na nossa vida timidamente. Eu acho que aqui também quem tem mais de 45 deve se lembrar do ICQ. Depois o saudoso MSN, que todo mundo tem saudade, daquelas vibradas de tela quando chamava a atenção da pessoa, ou levantava a bandeirinha, fulano ou fulana entrou. Depois veio o Orkut. Até aí tudo certo. Até aí tudo certo. As redes sociais tinham a função de realmente ser uma rede social onde nos comunicávamos, fazíamos amizade. Eu fiz amizades no Orkut, saudáveis e que até hoje eu tenho contato, de pessoas no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, fora do Brasil. No entanto, o problema começou com a chegada do Facebook, do Instagram e mais recentemente do chinês TikTok. As redes sociais também não são de todas ruins. Como eu disse, elas tiveram sua importância, mesmo nesse mundo atual. Através das redes sociais, nós podemos encontrar pessoas distantes. Nós tivemos voz, as minorias tiveram voz. Através das redes sociais, grandes revoluções e grandes momentos aconteceram mudando realidades de países inteiros. O problema é que as pessoas acabaram se deixando ser dominadas pelo celular. E gerou o chamado novo ofício, nomofobia, que é uma junção das palavras em inglês no mais phone mais fobia, medo de ficar sem o celular, numa tradução livre. Ou no mobile fobia, melhor dizendo. Essas pessoas, então, passaram ou puderam ser chamadas de digitais inconscientes, porque se deixaram ser dominados. Segundo a psicóloga americana Sherry Turkle, o uso crônico do celular não modifica apenas o que nós fazemos, modifica o que nós somos. Criamos um jeito de estar juntos estando sós, ou estamos sós juntos. Nesse ponto, acabou que hoje nós fazemos coisas que há décadas atrás pareciam absurdas. Nós hoje recebemos ligações ou mexemos no celular durante uma reunião, durante palestra. Muitas vezes eu vejo na plateia pessoas mexendo no celular, coisas que até um tempo atrás eram absurdas e hoje se tornaram completamente naturais. Alunos nas salas de aula tendo permissão para ficar mexendo no celular durante a aula. Então foi criadas novas realidades, fazendo inclusive que surgisse um conflito entre gerações. O que é normal para uma pessoa de meia idade é extremamente estranho, anormal para uma pessoa, para um adolescente. A Sherry Turkle perguntou a um adolescente sobre o que ele achava de uma conversa olho no olho, de uma conversa pessoalmente. O adolescente disse que não gostava. Ele então perguntou, por que você não gosta? Primeiro, porque é em tempo real. Eu não posso me sair de uma conversa, se eu falar alguma coisa errada, eu não tenho como corrigir. O segundo ponto é que você não tem controle por ser em tempo real. Então a conversa no celular, eu consigo moldar aquela conversa do jeito que eu quero. E é por isso que hoje existem estudos muito amplos. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando em cima do vício do celular e já considerando o vício na tecnologia
iguais aos vícios do álcool e das drogas, inclusive nos seus sintomas quando tem crise de abstinência. Só que quando a gente fala em vício, muita gente fala assim: eu não sou viciado. Pois muito bem. Quer fazer um teste para você saber se você é viciado no celular? Responda para si próprio, com sim ou com não, a 3 perguntas. A primeira pergunta: você sente necessidade de estar conectado, nem que seja para ficar conversando no WhatsApp ou rolando o feed do Instagram? A segunda pergunta: você consegue ficar 15 minutos sem pegar o celular e olhar na tela, mesmo que não chegue nenhuma notificação? E a terceira pergunta é se você tem a necessidade de ter o celular ao alcance da sua mão. Por exemplo, você vai ao banheiro, tem que levar o celular. Você senta à mesa, você tem que estar com o celular na mão. Você está limpando a casa, o celular está no bolso. Você faz alguma coisa, o celular está junto. Se você respondeu sim para uma dessas 3 perguntas, sinto muito, mas você faz parte da estatística dos viciados em celular. Por enquanto, eu estava estudando para esse tema e eu fiquei pensando, até que ponto realmente esses cientistas estão corretos, até que ponto tem exagero? É possível realmente uma rede social interferir na minha saúde mental, gerar vício? E quando o Claudinho me passou o tema, e eu comecei a pesquisar, isso já tem aí uns 2 meses, eu resolvi então fazer uma brincadeira comigo mesmo. E foi uma brincadeira cara, que até hoje eu sinto os efeitos. Particularmente, eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa. Pratico esportes, trabalho bastante, graças a Deus. Tenho uma vida familiar saudável. Estudo muito. Muitas pessoas já me perguntaram: como você consegue fazer tanta coisa? E eu respondo: otimizando o meu tempo. Se você me vê no trânsito, eu estou com o celular no ouvido. Se você me vê na academia, eu estou com o fone no ouvido. Se eu estou numa fila de banco, eu estou no fone porque eu fico ali ouvindo livros, os e-books, e eu fico aproveitando todo o tempo para estudar, para aprender, para fazer alguma coisa de útil. Eu não sou muito afeito a ficar nas redes sociais, verificando a vida dos meus contatos, o que está acontecendo. Inclusive, eu curto e sigo páginas que me instruem. Mas eu resolvi ficar um tempo mexendo nas redes sociais. E aí eu comecei a olhar Instagram, Facebook, postar. Foi um momento que eu tinha feito o pré-lançamento do meu livro, que eu quero aproveitar e apresentar para vocês, nas pegadas do tempo. Inclusive, se no final da nossa palestra, se a direção da casa permitir, e o Claudinho também, eu queria 3 minutos para apresentar a minha primeira obra. Então, aproveitando esse momento que eu estava divulgando o meu livro e fazendo a pré-venda, eu comecei então a ficar mais ativo nas redes sociais. E quando eu menos percebi, eu vi que tudo quanto é coisa que eu estava fazendo, eu tinha que dar um intervalo e olhar no celular. Muitas vezes, os momentos que aparentemente eu estava sem fazer nada, eu ia para o celular e ficava rolando ali, no intuito de ficar 2, 3 minutos vendo o que estava se passando, e quando assustava já tinha passado 40 minutos. Eu comecei a ficar desestimulado para as coisas ativas que eu tinha. Sempre eu madruguei para correr, para pedalar, para fotografar o sol nascendo. Eu comecei a perder o meu tempo e às vezes eu começava a mexer no celular para dar um tempo para ir fazer alguma coisa, e eu pensava, daqui um pouco eu faço. E comecei então a procrastinar. É empurrar com a barriga, jogar para fazer mais para frente. Às vezes no meu treino na academia, entre um exercício e outro, eu sentava, pegava o celular, simplesmente para dar aquele 1 minuto de descanso, e quando eu via, já tinha passado 10 minutos. Eu ficava lá, vendo vídeos de gatinhos, vendo dancinhas, vendo uma postagem, vendo outra. E quando eu percebi, isso começou a atrapalhar as outras coisas que eu fazia. Eu comecei a sentir uma ansiedade muito grande, porque o meu tempo, que dava tempo para tudo, começou a ficar pequeno. E eu não comecei a dar conta de quase nada. E aquilo foi me dando angústia, ao mesmo tempo da ansiedade, porque
enquanto eu precisava de tempo para fazer as coisas, eu ficava angustiado porque não estava dando conta de fazer as coisas. Aí eu vi que a coisa estava ficando séria e parei com a brincadeira. O interessante é que isso durou 30 dias. Em 30 dias, eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. E foi aí que eu comecei, então, a aprofundar os estudos e as pesquisas para que a gente pudesse fazer essa reflexão hoje. E então, dentro disto, vem a primeira grande pergunta. O que nos leva, então, ao vício no celular? O que tem lá que nos prende e que nos faz ficar lá daquela maneira? Primeiro, existe uma questão psicológica nisso. Nós, seres humanos, temos uma necessidade inata ainda, nesse nosso patamar evolutivo, de partilhar as coisas, de mostrar as coisas. Eu preciso mostrar onde eu estou, o que eu estou vestindo, o que eu estou comendo, o que eu estou conversando. Ao ponto de pessoas irem no lugar apenas para tirar fotos. Não aproveita aquele lugar para demonstrar que está ali, que está fazendo alguma coisa. E aí que começa o problema. Porque essa mesma necessidade que eu tenho, os outros têm. E quando os outros começam então a partilhar o que são, o que fazem, como fazem, isto começa a mostrar que a minha realidade talvez não seja tão boa quanto eu queria. Mas eu passo a sempre estar ali observando. Porque quando eu entro nas redes sociais e fico lá rolando o feed, é como se eu estivesse usando uma droga. Eu saio da minha realidade e mergulho numa realidade virtual que não é minha e que me ajuda a fugir daquela realidade. O problema é que quando eu volto, dá um tranco. Quando eu volto, bate uma tristeza, porque eu voltei para a minha realidade. Percebe que é por isso que os cientistas falam que os sintomas dos vícios da droga e da rede social são muito parecidos? Porque agem na mesma área do nosso cérebro. Outro fator que influencia muito no vício é a questão do mundo fake das redes. Porque nas redes, eu sou quem eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E nem sempre aquilo mostra a realidade. Nem sempre aquilo reflete o que é realmente a minha vida, mas quem vê acha que é e gera frustração da vida dela. E quando gera frustração ou gera insatisfação, a minha tendência é buscar mais. Contraditoriamente, paradoxalmente. Por exemplo, eu lembro que enquanto eu estava nessa brincadeira, eu via, enquanto eu trabalhava, ralava muito, eu via amigos meus da minha mesma idade, passeando na praia 2 vezes por ano, porque eu via as fotos antigas, tinha os TBTs das quintas-feiras, e eu ficava pensando, poxa, o cara viaja tanto assim, eu aqui ralando, dou conta de pagar as contas, graças a Deus, mas não sobra para eu ir para a praia 2 vezes por ano. Aquilo gera uma insatisfação com a gente. Mas aquela insatisfação nos faz buscar mais e nos faz trabalhar mais as nossas postagens. Em 2011, o Congresso Nacional da Coreia do Sul declarou o vício da internet como vício de álcool e drogas e construiu instituições para abrigar e tratar as pessoas viciadas. Na China, que se orgulham por ter a internet mais rápida do planeta, existe hoje funcionando mais de 150 hospitais voltados a tratar os usuários de redes sociais. Sim, o usuário. O interessante é que as 2 únicas indústrias que nos tratam como usuários é a indústria de drogas e a indústria das redes sociais. No documentário que temos na Netflix, O Dilema das Redes, e que eu sugiro todos lerem, ela narra como as redes trabalham para nos manter presos. Porque as redes sociais, depois do advindo dessas últimas 3 que eu falei, o Facebook, o Instagram e o TikTok, se transformaram no verdadeiro
shopping, o maior shopping do planeta. Eles trabalham para vender, porque nós somos o produto. Nesse documentário, que é feito com ex-funcionários de grandes redes sociais, eles dizem o seguinte: você nunca percebeu que você não paga nada para usar as redes? Você não paga nada, porque o produto é você. Você é vendido. Os seus dados são vendidos para que as pessoas possam te encontrar e te vender. Eles disseram como tudo funciona. A criação do feed infinito, a rolagem infinita. Você começa a dar scroll down lá no Facebook e, se quiser, você fica o dia inteiro e não termina. E esses ex-funcionários dizem que eles deletaram os aplicativos de redes sociais dos seus celulares e não deixam os seus filhos ter redes sociais. Por aí a gente começa a perceber o quanto a coisa é grave. Faz um teste. Eu já fiz isso várias vezes. Converse perto do seu celular sobre algo que você queira comprar. A primeira vez que eu percebi isso, eu estava conversando com a minha mãe sobre bicicleta, porque a gente estava no carro, ela perguntando sobre bicicleta infantil, que ela queria dar de presente de Natal para um dos seus netos. E ali, depois de 10 minutos de conversa, eu cheguei em casa, quando entrei no celular e no computador, estava lá um monte de comerciais de bicicleta. Nós somos ouvidos. Então, nós precisamos nos alertar, porque esses algoritmos, que são as programações das redes sociais, elas são bem feitas e feitas para nos prender nas redes sociais. E isso tem causado um dano terrível, porque as redes sociais potencializaram uma realidade triste, que foi identificada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, que criou a tese do mundo líquido. Ele disse que o nosso mundo liquefez, perdeu a forma, que as pessoas foram despersonalizadas e passaram a ser coisas. Nós passamos a ser usuários. Quando você conversa com um adolescente e ele fala assim: não, ontem eu fui no rolê e beijei 10 bocas. Ele não beijou fulano, ciclano, beltrano, beijou as bocas, as coisas. Hoje nós não consertamos quase nada. Quando não dá certo, jogamos fora. Quando o emprego não está legal para nós, eu não tento melhorar meu emprego. Eu já saio por isso esparramando currículo porque eu quero mudar de emprego. Se eu sou patrão, se um funcionário está dando problema, eu nem tento resolver o problema do funcionário, eu nem tento ver o que está acontecendo, se ele pode melhorar. Eu demito. As relações estão superficiais, os namoros, qualquer encrenca é motivo de término. Então esse é o mundo líquido de Zygmunt Bauman. Só que as redes sociais pegou esse mundo líquido e tornou descartável. Eu vi uma social media reclamando uma vez numa entrevista que ela não suportava ter que trabalhar horas e horas para fazer um vídeo e postar no Instagram para vender para o cliente, aquilo ficar lá por 24 horas apenas. Ou ela publicava e o feed mostrava por apenas 2 dias. 90% das coisas das redes sociais são descartáveis. Os stories, 24 horas. O feed, 2 dias. E se você publicar, as pessoas do seu contato, que também não são todas, são apenas aquelas que você curte, que você visualiza, porque o algoritmo percebe isso. Tem contatos por 1, 2 dias. Se quiser, tem que entrar na sua conta para ver. Isso é complicado porque as pessoas vão perdendo as memórias. As pessoas vão se tornando volúveis e superficiais. E aqui nós entramos finalmente no tema da palestra. Porque a fugacidade das redes sociais, a quantidade de informações que nós temos a cada instante, são os principais responsáveis por um dilema que está abalando toda a sociedade, que é a realidade dos transtornos de ordem mental causados pelas redes sociais. Em psiquiatria, existe um termo que se chama comorbidade.
A comorbidade são sintomas associados a algum tipo de transtorno. Isso na linguagem da psiquiatria. Segundo as pesquisas, as redes sociais trazem várias comorbidades, ou seja, vários sintomas relativos aos transtornos. TDAH, fobia social, ansiedade e depressão. E segundo especialistas, em casos mais graves, pode ter alteração através da epigenia. Não dá para explicar agora o que é epigenia, porque se a gente fosse falar de epigenética aqui, era uma palestra de pelo menos umas 3 horas. Mas o fato é que o uso indiscriminado das redes sociais, segundo os estudos da área da medicina, isso aqui eu tirei de um site para profissionais de medicina, o uso indiscriminado pode levar a graves quadros de neuroplasticidade. Esse termo neuroplasticidade é um termo bom para quem trabalha com psicologia, com psiquiatria, porque descobriram a capacidade do nosso cérebro de modificar de maneira didática, para a gente entender rápido, para que a gente possa melhorar as nossas condições de enfermidades. Uma pessoa que fica cega, através de uma série de fisioterapias, ele pode, através da neuroplasticidade, desenvolver outros sentidos que o tornam extremamente sensíveis. Só que o uso indiscriminado das redes faz um trabalho de neuroplasticidade ao contrário, fazendo então com que essa plasticidade neural crie comorbidades, crie doenças no nosso cérebro que podem se tornar irreversíveis. E aqui eu me lembro de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, quando ele fala das nossas comorbidades espirituais, dizendo que todos nós, sem nenhuma exceção, trazemos no nosso mapa genético, aquele que é formatado no perispírito para formar o corpo, diversas predisposições de doenças que podem ou não ser disparadas segundo o nosso comportamento nessa reencarnação. Essas predisposições, elas vêm no carro dos nossos compromissos reencarnatórios. O que equivale dizer que quem tem, usando muita rede social, pode disparar um desses transtornos: depressão, ansiedade, TDAH, síndrome do pânico. Quem não tem, pode adquirir. Vejamos, vamos analisar essas comorbidades, como que elas se dão. Hoje, o transtorno da moda é a ansiedade. Levanta a mão quem ainda não teve uma crise de ansiedade. Quase ninguém. Pois muito bem, nas redes sociais, o gatilho da ansiedade tem uma particularidade interessante. Como nós temos a necessidade de partilhar, quando nós partilhamos alguma coisa, nós queremos o quê? Visualização, curtidas. E a necessidade de aguardar essa curtida gera ansiedade. A necessidade de engajamento, quer dizer, eu fiz um vídeo, eu fiz uma promoção, eu preciso que as pessoas vejam. Será que vão ver? Gera ansiedade. O medo de perder os negócios, porque como eu estava vendo a entrevista de um youtuber, ele fez o modelo de negócios dele embasado sobre um estilo que o youtuber fazia, de vídeos curtos, que ele conseguia um monte de likes e assim, promoção, e do dia para a noite o YouTube muda o algoritmo e ele simplesmente perde tudo. Gera ansiedade. E o pior de tudo, o excesso de informações. Nós temos ali tanta informação, quando nós ficamos passando os feeds das redes sociais, nós temos tanta coisa que entramos no looping que gera o que Augusto Cury chamou de síndrome do pensamento acelerado. Eu fico pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu vou dormir, o meu cérebro não desliga.
Eu demoro a dormir porque eu fico pensando um monte de coisa. Se eu acordo de madrugada para ir ao banheiro, eu já vou pensando, perco o sono. E isso é disparado pelo excesso de informações das redes sociais. E a síndrome do pensamento acelerado, a SPA, gera uma crise de ansiedade fenomenal. A depressão, diversas causas nós sabemos levam à depressão. As chamadas causas endógenas, que vêm de dentro, as exógenas ou exógenas, as que vêm de fora. Mas segundo a psicologia espírita e segundo a psicologia moderna, a depressão, ela só existe causada pela nossa insatisfação. A minha insatisfação de alguma coisa pode levar a quadros de depressão. Agora vejamos uma coisa. Você já percebeu que na rede social todo mundo é bonito? Todo mundo é feliz? Todo mundo vive bem? Se todo mundo é feliz, todo mundo vive bem, se os seus corpos são perfeitos, as suas vidas são perfeitas, e a minha não é, e eu fico ali olhando e começo a perceber que todo mundo vai bem e eu não vou, o que isso gera? Insatisfação. E a insatisfação leva à depressão. Mas tem um outro viés, tem um outro lado, porque fisiologicamente falando, a depressão ela é causada pela queda da dopamina no nosso organismo. E aqui nós temos uma faca de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que a insatisfação gerada pelas redes sociais baixa a minha dopamina e eu posso ficar amargurado ou deprimido, as redes sociais também promovem a dopamina de uma maneira muito fácil, sem esforço, porque enquanto eu estou ali, eu vou desenvolvendo um prazer que gera a produção de dopamina. E nesse ponto eu fico lá mais tempo e acabo criando a dependência. Sem falar que o uso crônico das redes faz com que eu, por exemplo, deixe de querer praticar esportes. E a prática de esportes, movimentar o corpo, é um dos melhores remédios para a depressão junto com a luz do sol. E acaba que as pessoas não fazem isso. E pior, enquanto eu estou ali nas redes interagindo, eu estou gerando pensamentos. E que tipo de pensamentos que geralmente se gera quando se está rolando o feed? Julgamento. Ficamos julgando as pessoas. Muitas vezes, pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, de inveja. E esses pensamentos associados aos transtornos que nós desenvolvemos nos fazem abrir o nosso psiquismo para a sintonia em graves obsessões. E daí para o suicídio é um pulo. Segundo o prêmio Nobel, psicólogo israelense Daniel Kahneman, ele disse que o aumento de casos de suicídios de jovens é associado justamente pela vida descartável que as redes sociais promovem. Que o fato de não termos, e ele fala que a culpa é da fotografia digital. Porque o fato de não termos uma história, uma memória, como aqueles álbuns de fotografias que todo mundo tem em casa, da infância, do casamento, da formatura, e que você pode ir lá e vasculhar e ver que a sua família te ama, que você ganhava bolo no aniversário. Os jovens de hoje não têm essa memória. Tudo está em nuvem. Tudo está na vulnerabilidade e volaticidade das redes sociais. Você não sabe que é feliz e isso tem criado grandes transtornos, levando inclusive ao aumento do suicídio de jovens. Existem também os chamados gatilhos secundários, que podem levar a esses transtornos todos, como, por exemplo, os nossos relacionamentos. Eu poderia elencar aqui 10 ou 15 itens, mas o tempo não dá. Nós vamos fazer, por exemplo, um dos gatilhos secundários nos nossos relacionamentos, são as comparações. Uma mulher está em casa, o marido foi para o futebol, e ela está lá fazendo a rolagem do feed e vê que a amiga dela recebeu flores do marido.
ela para e pensa: há quantos anos eu não recebo flores do meu marido? Isso gera uma baixa da autoestima e vem os transtornos, geralmente depressão. O segundo ponto é a insegurança e o ciúme, porque os maiores veículos para infidelidade conjugal hoje se chama rede social. E casais que são participantes crônicos de redes sociais têm sérios problemas com insegurança e, naturalmente, com ciúme. O outro ponto é a falta de privacidade, porque naquele relacionamento que acabou, seja namoro, seja casamento, a tendência é colocar a sua vida exposta ali, inclusive para poder ser julgadas e causando constrangimentos. Inclusive, segundo pesquisas, as redes sociais estão acabando com o sexo nos casamentos. Ainda mais. Porque as pessoas preferem muito mais ficar ao celular do que namorar. Nas amizades, as redes sociais nos aproxima do que está longe e nos distancia do que está perto. Aqui não precisa nem explicar. Passa na porta de um bar. 4 amigos à mesa, cada um deles no celular. O casal no restaurante, cada um no celular. As pessoas não se olham, não conversam mais. Quantas vezes eu fiz conexão ali no aeroporto Santos Dumont, ou em Congonhas, Santos Dumont no Rio, ou Congonhas, São Paulo. E às vezes a gente ficava lá e passava artistas, celebridades, por causa da ponte aérea Rio-São Paulo. Hoje eles tropeçam nas pessoas e ninguém vê porque estão nos celulares. Então isso é um caso grave, porque não pode ir. Pode ir. Continuando então. Mas nós temos também tristes estatísticas. Um estudo com 265 chineses universitários chegou à conclusão que todos aqueles alunos que se declaravam dependentes de celular no primeiro ano da faculdade, 87,3% deles tinham sérios problemas de depressão no terceiro ano da faculdade. Um estudo chinês com quase 500 alunos universitários chegou à conclusão que homens preferem ficar fazendo jogos online, enquanto as mulheres preferem ficar nas redes sociais. O que explicou por que a incidência de depressão é muito maior nas meninas e nas mulheres. E uma meta-análise, ou seja, um apanhado de todas essas análises, concluiu que 25%, 1/4 dos jovens e adultos que crescem ou que vivem com o celular na mão estão propensos a desenvolver algum tipo de transtorno de ordem mental. Terão depressão, terão ansiedade, terão piora do aprendizado, terão aumento do estresse e uma dificuldade para dormir. Mas calma lá, que ainda pode piorar. Hikikomori é um termo em japonês que significa afastamento social severo. Um estudo intitulado Put the Phone Down, que quer dizer não leve o celular para a mesa, foram monitorados 174 millennials. Millennials são aqueles nascidos entre 1980 e 1995, ou seja, aqueles já nasceram com o celular na mão. Nesse monitoramento de 5 vezes durante uma semana inteira, eles perceberam que quando um deles conversava com uma pessoa segurando o celular, eles se diziam menos conectados. E você achou que isso era o fundo do poço? Os cientistas ainda descobriram o que eles chamaram de dreno celular. E aqui eu vou ler a nota rapidinha desse estudo. Ter um smartphone por perto, eu estou aqui, o smartphone está ali do lado, você nem está na mão.
reduz a capacidade cognitiva, mesmo quando o telefone está desligado. Capacidade cognitiva é a nossa capacidade de raciocinar, de definir alguma coisa. Uma equipe de pesquisadores, liderada por Adrian Wattle, PhD, professor assistente da McCombs School of Business, da Universidade do Texas, em Austin, realizou 2 estudos nos quais cerca de 800 estudantes de graduação iniciaram uma tarefa cognitiva com seus smartphones colocados perto, à vista ou em outra sala. Os pesquisadores descobriram que a mera presença do smartphone afetou negativamente a capacidade cognitiva disponível, mesmo quando os participantes conseguiram manter a atenção, quando não estavam usando o celular e quando informaram não ter pensado no celular. Ou seja, se eu trabalho com o celular perto de mim, a minha capacidade de raciocínio diminui. Se eu faço qualquer outra coisa com o celular próximo, mesmo desligado, a minha capacidade diminui. A solução disso tudo, muito simples. Uma busca rápida no YouTube e você vai perceber uma quantidade gigantesca de jovens que está deixando as redes sociais. Estão buscando uma vida melhor. E é muita gente. E eu mesmo tirei a prova disso. E quando você vai ouvir os depoimentos desses jovens, que são desde adolescentes até adultos jovens, eles são unânimes em dizer que estavam mergulhados em um mundo tóxico, totalmente polarizado, preconceituoso, cheio de regras, levando aos mais diversos tipos de transtornos de ordem emocional. E aí eu transcrevi, aliás, rapidamente, 2 depoimentos. O depoimento de uma adolescente de 19 anos, Anália. Ela disse: sempre busquei minha liberdade, mas percebi que ao usar as redes sociais, a única coisa que eu não tinha era liberdade, pois era escrava dos algoritmos que me tratava como uma miquinha amestrada, dizendo: poste uma foto assim, faça a dancinha daquele jeito, faça um vídeo com essa música, porque 150 mil pessoas fizeram. Tudo que a rede social mandava eu fazer, e eu fazia como se eu fosse uma macaquinha amestrada. Depoimento de Alice, 21 anos. Ela disse: eu ficava no Instagram por horas e horas consumindo conteúdo fútil, servindo de plateia para pessoas narcisistas, cada dia mais me tornando uma pessoa crítica, julgadora e egoísta, e me esquecendo completamente de cuidar da minha vida própria. Quando ficamos olhando as redes sociais, nós temos a falsa impressão que aquelas pessoas que postaram nos stories estão falando diretamente com você, mas fizeram aquilo e que fizeram aquilo especialmente para você. Mas isso não é verdade. Elas simplesmente gravaram e colocaram lá. Mas nós ficamos numa falsa sensação de que estamos nos relacionando com aquelas pessoas. Daí, quando chega a noite, você descobre que, na verdade, sempre esteve sozinho o dia inteiro e não tem ninguém para te consolar quando você chora. Mas calma. Se você está pensando assim: poxa, então quer dizer que para eu não ter esse problema, tem que excluir tudo, como esses jovens fizeram? Não. Não precisa ser tão radical. Afinal de contas, como disse Buda, sigamos o caminho do meio. O problema é que tem pessoas que, para resolver problemas, precisam tomar atitudes radicais. Outras pessoas não. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, trazemos o nosso lado sombra, que precisamos trabalhar nessa reencarnação. E aqui entra a notícia boa. Eu vi uma pesquisa feita com brasileiros de 14 a 60 anos, de todas as regiões do Brasil, de todas as classes sociais, e eles tinham redes sociais, mas não eram escravos das redes sociais. E eu transcrevi o depoimento de Marcos Santana, de 25 anos. Muita gente imagina que sou uma pessoa que leva uma vida de ermitão, uma vida de alguém isolado no mundo, mas na verdade, eu apenas quero ter uma vida de verdade, olhar no olho nos olhos, olhar olho no olho dos meus amigos, sentir o vento no rosto, brincar e correr pelo parque sem ter que ficar preocupado em tirar fotos para postar. A doutrina espírita nos ensina que isso não é de todo mal.
Que ao contrário que eu ouvi uma mãe revoltada falando que rede social era coisa do cão, não é coisa do cão, não. Na verdade, Deus jamais permitiria que viesse à terra algo que fosse para o nosso mal. Tudo que existe, Jesus permitiu para que nos fizesse o bem. O problema é o uso que nós damos. A cannabis sativa, que é uma planta que fica desse tamanho, tem o carabidinol, que foi recentemente isolado e consegue tratar distúrbios que não existia remédio. Mas o que o ser humano faz? Seca a folha, enrola, faz um cigarro e fuma, e é maconha. As redes sociais, a mesma coisa. Elas são um manancial inigualável de aprendizado. Elas são um manancial inigualável de um tanto de coisa boa que nós podemos fazer. Mas a maioria não faz o bom uso. Os espíritos asseveram que a internet, além de facilitar a nossa vida, de nos conectar, está nos treinando para a conectividade da humanidade do futuro. Da mesma maneira que hoje nós pegamos o smartphone e conversamos com todo mundo de uma maneira particular, chegará um dia, daqui a alguns milênios, que nós faremos isto pela telepatia, segundo os espíritos nos informam. Só que a questão das redes sociais é mais complicada, porque o mau uso das redes sociais atinge um ponto muito mais profundo e sensível do que tudo isso que nós dissemos aqui hoje. A nós mesmos, a alma. Nos atinge a alma quando nós brigamos nas redes sociais, quando nós julgamos, quando nós criticamos, quando nós estamos interferindo na vida de pessoas, na vida de famílias. Quando eu passo uma notícia falsa, ou quando eu faço um comentário maldoso, eu posso estar prejudicando vidas, prejudicando pessoas. E a doutrina espírita nos elucida que as consequências de cada coisa disso vai para a nossa conta. Responderemos frente à lei pelas consequências de todas as dores e todas as desgraças causadas pelas nossas participações. Porque dependendo do que nós postamos, do que nós falamos, pessoas podem perder emprego, casamentos podem acabar, transtornos, depressão, ansiedade podem ser gerados nas pessoas. Se eu contribuo com a fake news, por exemplo, eu irei responder perante a lei as consequências da fake news. Se eu tenho uma conta lá, como eu já vi, e eu ensino técnicas de aborto, eu irei responder perante a lei por cada vida tirada por uma jovem aprendida comigo naquele vídeo. Ou se eu fico fazendo apologia a drogas, a bebidas, por exemplo, que hoje é a coisa mais comum, eu teria a minha cota parte de responsabilidade perante as dores causadas nas vidas de jovens, de crianças, que começa a ver fotinha de bebida, de coisa e tal, e acha que aquilo é bonito, e passa a beber se tornando um alcoolista. Outro exemplo triste que está muito comum e que esse ano vai ser a tônica, se eu fico envolvido em brigas políticas, eu vou me sintonizando com aquele psiquismo. E aquela sintonia com aquele psiquismo de pessoas que vibram na mesma faixa pode gerar danos severos. Inclusive criando laços que me prenderão a espíritos encarnados e desencarnados, talvez por séculos através das reencarnações, por causa do ódio, que é a força que mais une as pessoas. Mas você já parou para pensar que tem como mudar isso muito fácil? Porque para mudar isso, basta que a gente vire a chave. Aí alguém pergunta assim, mas qual a melhor maneira de virar a chave? Bom, a melhor maneira eu não sei, mas eu sei o meu jeito. E o meu jeito, Carvalho, é, em todas as situações da vida, pensar assim, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? A resposta disto faz um freio que vocês não têm noção. Mas é sério.
Imagina Jesus encarnado na terra nesse momento, pregando a boa nova em plena época das redes sociais. Será que Jesus ficaria sentado numa pedra lá na praia de Cafarnaum, rolando o feed do Instagram e dizendo assim: nossa, fulana está gorda, nossa, a outra exagerou no botox, ou ainda, essa outra aqui, será que ela não se toca que está pagando mico? É claro que não. Se Jesus não faria isto, por que nós estamos fazendo? Afinal de contas, não batemos no peito e dizemos que somos cristãos? Porque ser cristão é seguir Jesus. E aí eu pergunto, você segue Jesus? Ou é daquele cristão só quando precisa de Jesus? O que você está fazendo da sua vida em relação ao celular? Levando o celular para o centro para ficar mexendo durante a palestra? Ou sentado com seu parceiro ou sua parceira no restaurante, sem ver o que está acontecendo em torno, porque você não tira os olhos da tela? Em outras palavras, você domina a tecnologia ou a tecnologia está te dominando? E aqui eu lembrei de uma piadinha. Se não entender, ri, tá? Para sair no vídeo. O mestre chegou, aliás, o mestre estava no seu ambiente e chegou um aprendiz. E viu o mestre olhando, encarando os peixes do aquário. Tinha um peixe lá, grande. E o aprendiz perguntou: mestre, o que tu fazes olhando para esse peixe do aquário? Eu estou treinando, porque a mente forte domina a mente fraca. E o mestre teve que sair, o aprendiz ficou lá. E ele falou: eu vou dominar a mente desse peixe. E ficou encarando o peixe. Mais tarde o mestre volta e encontra o aprendiz olhando para o aquário e fazendo assim. Essa é a analogia. Em relação à rede social, você está dominando a mente forte ou você é a mente fraca? Voltando à minha história da brincadeira lá, que eu não terminei de propósito, quando eu percebi que a coisa estava séria, o que eu fiz? Eu fiz um limpa, uma faxina no meu Instagram. Eu excluí pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. Eu excluí pessoas que passavam por mim no shopping, na rua, e não me cumprimentavam. Eu excluí pessoas que não me seguiam. E no lugar delas, eu comecei então a seguir páginas de tecnologia, de artes, páginas espíritas, páginas de notícias nacionais, internacionais. E o feed do meu Instagram começou a contribuir então para o meu crescimento melhor, mostrando que o bom ou mau uso que nós damos, o bom ou mau uso das redes sociais somos nós que damos. E aqui fica uma dica: quando você for procurar notícias, curte o lado A e o lado B, porque quando você segue alguma coisa, a tendência do algoritmo é só te mostrar aquilo. Se você for da esquerda, o algoritmo só vai te mostrar coisas da esquerda. Se você for da direita, só coisa da direita. Se você for do centro, só coisa do centro. Então segue esquerda, direita e centro, que você vai ter notícias equilibradas. Mas sem ficar preso no sensacionalismo das notícias, porque senão pira a cabeça de qualquer um. Então, para encerrar, segundo os espíritos, esse barulho todo que está acontecendo com as redes sociais tem um propósito. Quando Jesus disse na carta de Sardes, e João o evangelista anotou no seu Apocalipse: sejais morno ou sejais quente ou sejais frio, porque se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que isso quer dizer? Que nesse momento de transição não vai ter um Deus lá em cima julgando: você vai ser degradado, você herda a terra, você vai ser degradado, você herda a terra. Não. Nós nos escolheremos. E para que nós nos escolhamos, nós precisamos dizer quem nós somos, porque muitas das vezes nem nós sabemos. E as redes sociais estão sendo o maior instrumento de separação do joio e do
trigo, porque é justamente nas redes sociais que eu estou mostrando quem eu sou. Com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com as coisas que eu faço. Então, as redes sociais não são de todas ruins. Nós não precisamos passar por nada disso. Basta apenas que nós tenhamos equilíbrio. Basta apenas que nós tenhamos o uso comedido e principalmente a aplicação do Evangelho. Aplicação do Evangelho nas redes sociais? Sim. Por que não? Não tem muita gente que posta assim, seja luz? E o engraçado é que as pessoas que postam seja luz são verdadeiras trevas, porque criticam, julgam, dão dislike, criam inimizades. Como é ser luz? O nome diz. É iluminar a vida das pessoas. É colocar as pessoas para cima, incentivar, apoiar, valorizar as pessoas. Isso qualquer pessoa pode fazer. Se você viu alguém ou alguma coisa que não gostou lá no seu feed, rola. Se você viu alguma coisa que postaram que vai contra os seus valores, exclui, deixa de seguir. Mas não precisa ficar brigando, criando problemas. Imagina se as redes sociais fossem lugar para se dar apoio moral, para orientar e ser orientado sobre algo que nós não sabemos, para dar dicas de coisas saudáveis. Para que mecanismo mais poderoso do que as redes sociais? Olha as lives espíritas. Eu estava contando, nós estamos aqui mais ou menos 70 pessoas. Com certeza outras tantas estão nos acompanhando e assistirão depois. Durante a pandemia, as lives espíritas invadiram todos os lares de pessoas de todas as idades, de todas as religiões. O uso somos nós que damos. Inclusive, durante o isolamento, com a ajuda do nosso Claudinho aqui, nós tentamos manter as palestras, manter as lives. Às vezes dava eu e ele lá no centro com a câmera, para não deixar a peteca cair, obedecendo os horários de reclusão. Eu criei durante o isolamento o que eu chamei de pílulas do bem. Eram mensagens curtas de 10 minutos, que durante o isolamento eu tentava gravar e postar todos os dias, no intuito de incentivar, de amparar, de apoiar. Eu preferi fazer isso do que ficar lá nas redes sociais fazendo o que não devia. E por incrível que pareça, apareceu uma pessoa e disse assim, para que você está fazendo isso? Você acha que você vai salvar o mundo? E quando eu ouvi essa pergunta, eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse assim, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano não é o oceano, ele vai ser menor. Então, meus queridos, eu termino com uma pergunta. Por que não começar a fazer diferente agora nas suas redes sociais? Por que não começar agora a fazer bom uso delas? Você vai mudar o mundo? Claro que não. Mas eu te garanto que você será muito mais equilibrado, muito mais animado, se sentirá muito melhor e com toda certeza mais feliz. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência. Ótima semana a todos e que Jesus nos abençoe. Só um minuto. Eu era acordado todos os dias pontualmente às 5 horas. Eu acordava, despertava, sentava no computador e começava a escrever. Eu não pensava no que eu ia escrever naquele dia, eu não sabia o que eu ia escrever naquele dia. Eu escrevia das 5 às 7, salvava e ia trabalhar. Não lia, não relia, no outro dia sentava e continuava. Por diversas vezes eu via as cenas. Esse livro narra uma história que acontece na França da Primeira Guerra Mundial. E nessa intriga, que é muito detalhada no livro, as narrativas, as descrições dos lugares, eu via na minha mente, ia escrevendo, mas sem saber. E eu fiquei intrigado, isso não é meu, eu não sei o que está acontecendo. E eu ficava pensando, será que o companheiro que está escrevendo comigo um dia vai se identificar? E não se identificava, eu continuava escrevendo. Até que um dia, no horário do banho, vi um nome de um autor espiritual. Eu disse, não,
esse autor é muito grande, o que ele vai fazer achando alguém perdido aqui no meio do centro-oeste do Brasil? Nem brasileiro ele é. Mas eu percebi que a narrativa da história era semelhante ao estilo literário que eu já li em outros livros dele. Na dúvida, mandei a pergunta para Salvador. E o nosso Divaldo respondeu: olha, eu o conheço, mas ele nunca escreveu por mim. No Brasil, apenas 2 médiuns até hoje escreveram esse espírito. Então eu sugiro você não usar o nome. Mas eu falei, eu não vou usar o nome. Eu só queria saber se eu estava pensando correto. Então eu assinei com o meu nome. Mas o fato é que o livro saiu depois de alguns entraves. Eu tinha comprado 100 livros para fazer a minha pré-venda, e quem me conhece sabe que eu estava com medo de não vender nem 20, vendemos os 100. E tem tido muita procura, e quem leu está elogiando bastante. Eu não tenho para ofertar, mas quem quiser acessar nas lojas de marketplace da internet, Amazon, Magalu, Americanas, todas elas estão vendendo livro físico ou e-book, que muita gente quer fazer, gosta de ler. E se alguém adquirir o livro e quiser autógrafo, assim que chegar, me procura, lembrando que um livro autografado por um autor depois que ele desencarna pode valer muito dinheiro. Obrigado. Nós só temos a te agradecer, Carvalho, por esta exposição de grande significação para o nosso momento. Nós percebemos que todos que participaram sairão diferentes aqui da casa, e aqueles também que estão em suas residências. É muito interessante essas oportunidades, porque realmente as redes sociais são envolventes. E esses dias eu estava pensando que a vista, eu já tenho 74 anos, a vista está fraca, meus óculos ficam bons, só no dia que eu faço exame e troco. No outro dia já amanhece. Muito do meu jeito. Às vezes eu deitava lendo e acordava continuando lendo. Agora eu não consigo. Porque a vista não permite nem com os olhos. Então, eu fico muito com o celular, mas também para as coisas edificantes. Nesse sentido, auxilia bastante. Mas, para nós foi um momento significativo, e a gente te agradece e pedimos a Jesus que te recompense por este banquete de luz. E assim nós unimos as nossas vibrações, elevando a nossa gratidão ao nosso Pai Celestial pela nossa vida, pelas bênçãos que constantemente são disponibilizadas em nosso benefício. Agradecendo a Jesus, que é o nosso modelo, o nosso irmão maior, o nosso guia, e toda a equipe espiritual que aqui estão compartilhando deste momento a nossa imorredora gratidão ao nosso querido benfeitor também, São Vicente de Paulo. E assim nós queremos rogar também em benefício daqueles que ainda não despertaram para o entendimento das verdades espirituais.
eles possam receber nesse momento a irradiação deste ambiente. E nós temos certeza que gradativamente irão auxiliá-los através da semeadura, mesmo que seja de pequenos testes, que irão um dia frutificar. É essa nossa vontade desse momento, Senhor. Que sejamos abençoados neste propósito. E assim, Senhor, que todos que estão participando deste momento possam estar se sentindo fortalecidos na busca do bem, no propósito de trabalhar na seara com o nosso Mestre Jesus, na divulgação do bem, antes de tudo, pelo nosso procedimento, pelas nossas ações, e possamos lembrar sempre que nem sempre os nossos companheiros de jornada dispõem em seus lares de uma Bíblia, de um Evangelho ou de um livro edificante, e que eles se espelham em nós como roteiro para as suas caminhadas. E assim, então, Senhor, nós te rendemos graças. Encerramos dando graças pelas bênçãos recebidas, no hoje, no agora e no sempre das nossas vidas. E que É só o suficiente para comprar depois. Carvalho. Bora o microfone para o encerramento amanhã. Vai na cadeia? É.